Estamos de volta ao programa Segurança e Cidadania, hoje trazendo para você que nos assiste em todo o Brasil uma visão diferenciada sobre o tema dos presídios no Brasil, uma visão de dentro de quem atua. Para isso, nós estamos contando aqui com o diretor de comunicação da Federação Nacional dos Agentes Federais de Execução Penal, Marcelo Adriano Ferreira. Marcelo, eu vou compartilhar agora, até com você, com o público que nos assiste, dois índices que o Ministério da Justiça divulgou em 2016 sobre essa questão dos presos no Brasil, né? Sobre o perfil do preso, o Ministério da Justiça constatou que 55% tem entre 18 e 29 anos. E 75% não chegam a ter o ensino fundamental completo. Ou seja, a educação para os jovens é uma medida de segurança pública. Concorda? Na realidade, a crise ela tem várias raízes, de todos os campos da sociedade, inclusive educação, saúde e vários outros temas. Então a educação é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que contribuem muito para que nós tenhamos essa situação caótica em que vivemos, com o aumento da criminalidade, como está acontecendo. Então, voltando para essa realidade, trazendo para o sistema prisional, nós vemos então, diante de uma população carcerária sem a devida preparação que seja escolar, ela está muito então mais frágil e muito mais propícia a ser aliciada por essas organizações. A gente vê que muitas vezes, né, Marcelo, o debate ocorre nos efeitos, não se falam da causa, né? Tem até um ditado que fala assim, trate a causa e não precisa se preocupar com o efeito, que a causa vai estar tratada, né? Esse é um outro lado, e às vezes a segurança pública acaba sendo a insegurança um efeito de uma falha, né, de diversos setores, como você colocou aqui. E tem um outro dado sobre os crimes que levam a essa população carcerária alta. O Ministério da Justiça disse que 28% estão ligados ao tráfico de drogas, 25% roubo, 13% furto e 10% homicídio. Esse próprio índice de furto e roubo, muitos também estão ligados ao próprio tráfico de drogas, né? Ou seja, um roubo e um furto para poder manter o vício, para poder manter o tráfico. É isso que você tem visto lá na ponta da linha? É isso que nós vimos, também ligado às facções criminosas. Por quê? Porque as facções criminosas, a partir do aumento do batismo do preso, ele recebe tarefas, recebe missões, inclusive em algumas situações de contribuição mensal. Então ele comete o crime também para a facção criminosa. Então está envolvendo tráfico de drogas, tráfico de armas e diversas outras situações. Com relação aos crimes violentos, crimes de homicídio, nós temos no Brasil, infelizmente, uma baixa resolução. Então, os crimes de homicídio, ele tem uma diversidade maior, que envolve também outros fatores. Mas os crimes contra o patrimônio, os crimes também ligados a drogas, eles são intrínsecos, uns e outros estão diretamente ligados, são parte de todo esse esquema que foi montado e que está proliferando na nossa sociedade. Pois é, agora, igual você colocou, né? Tem dados até do próprio Ministério da Justiça que nós estamos falando, que o índice de elucidação do homicídio não chega a 8%. E olha que nós falamos aqui de mortes violentas no Brasil, como você mesmo colocou no primeiro bloco, de 60 mil mortes ao ano violentas. 50 mil. Não é? Então, ou seja, se o próprio homicídio tem um índice baixo, que dirá os outros. E aí também quem está assistindo em casa pode perguntar, peraí, e lá dentro do presídio? Onde nós temos o autor de um crime que acontece lá dentro é um detento, quem sofre também as testemunhas também, ou seja, se para investigar os crimes aqui de fora já é tão ruim a elucidação pelo sistema, não é? Aqui sem culpar nenhuma instituição, mas pelos modelos, já é tão ruim que dirá os crimes lá de dentro. Como isso tem funcionado? Bem, no sistema penitenciário federal, que é uma ilha em todo esse sistema, certo? É muito diferenciado em razão de diversos fatores, nós conseguimos efetivamente implementar um trabalho exemplar, né? Nós tivemos aí um grande figurão, certo? Um dos criminosos mais famosos do Brasil, que nós conseguimos debelar todo um sistema criminoso que ele desenvolveu, que ele movimentava em torno de 2 milhões por ano. Isso por quê? Porque a questão do celular, por exemplo, não precisa entrar na cadeia. Então, daqui a pouco a gente vai entrar como solução a questão da saída de informação pelo abrandamento da interpretação da lei. Nós entendemos assim. Agora, nos presídios estaduais, em razão de toda essa estrutura, e envolve como vítima, inclusive os próprios agentes, porque estão diante de um sistema caótico e sem a possibilidade de agir. É praticamente terra de ninguém, onde existe um estado paralelo, onde existe a possibilidade dessas grandes facções justamente proliferarem pela força,
Por quê? Porque acabam impondo os seus próprios regulamentos em detrimento da lei. Por isso que o cidadão deveria se preocupar com isso também, porque até pouco tempo atrás, prender era a solução. Hoje em dia, prender está sendo um problema com o modelo atual. Que é que você colocou, né? Os gastos que tem lá dentro e a forma que ele acaba saindo, né? Ou seja, 40% dos presos são provisórios e eles saem dali, muitos saem e saem, como você disse, né? Com missão, tendo que pagar mensalidade, uma outra regra que ele acaba sendo obrigado a cometer. Então, para a sociedade, seria até mais barato e mais seguro se ele tivesse uma fiscalização efetiva, mas sem ter que passar por essa escola lá dentro, né? É exatamente isso. Então nós pregamos justamente isso, que ele seja devidamente fiscalizado, com rigidez, aquele que comete o crime com baixa lesividade social. Se por acaso o indivíduo cometeu um crime violento e ele se mostra um risco para a sociedade, é óbvio que nós defendemos que ele seja devidamente preso. Agora, o contrabandista, o traficante, até mesmo aquele que comete um pequeno furto, nós defendemos que ele seja fiscalizado e que seja aplicado a medida alternativa. Perfeito. Bom, com relação às soluções, então, né? Uma das medidas da conclusão, né, adotadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara sobre o sistema carcerário foi sobre essas parcerias público-privadas. Quer seja para poder construir, né, os estabelecimentos penais, os presídios, e para alguns serviços lá dentro, né? A Federação Nacional dos Agentes Federais concorda que essa parceria pública-privada aconteça até que ponto? Como vocês enxergam isso como uma solução a um problema? Nós temos uma grande reserva em relação a isso, em razão da distorção que pode acontecer. Afinal de contas, o problema do preso, o problema da resolução do crime é do Estado, do julgamento é do Estado, e quando ele passa a cumprir a pena, continua sendo do Estado. Então, simplesmente transferir para a iniciativa privada, nós entendemos que seja um tanto quanto irresponsável. Agora, uma outra coisa que tem que ficar claro também é que na execução da pena há que se separar com clareza a assistência da segurança. Segurança deve ser prestada para a segurança do próprio preso. Então, a segurança deve, sem dúvida nenhuma, ser prestada pelo Estado. A assistência, quando possível, e será possível se eu tiver segurança, veja que uma coisa depende da outra, sem segurança eu não tenho assistência, aí sim nós podemos pensar na terceirização. E assistência seria aquele especialista que vai lá, psicólogo. Saúde, porque educação é necessária, eu não quero um preso que saia pior do que entrou. Saúde e toda a gama de assistências que é possível que nós conseguimos hoje prestar. Por exemplo, essa área poderia terceirizar, mantendo a segurança nas mãos do Estado. E sobre a segurança, avançando também, né? Porque tem a proposta de mudança na Constituição que já passou no Senado e está na Câmara, que é para, inclusive, reconhecer como polícia, né? Os agentes que estão lá na ponta da língua. A gente falou, se quem está aqui fora não consegue investigar nem os crimes daqui, que dirá lá de dentro. Então, a polícia penal é uma necessidade para o Brasil? A polícia penal é uma necessidade. Seria a criação de uma outra instituição policial que garantisse a execução da pena. Porque, do nosso entendimento, a execução da pena é muito mais ampla que o encarceramento. E aí nós teríamos uma instituição especializada que poderia desenvolver diversas atividades, desonerando inclusive o policial, porque não é missão do policial, do nosso ponto de vista, lidar com o preso. O policial tem uma missão efetiva de prevenção, de combate ao crime, de repressão ao crime, aquele que acontece lá fora. A partir do momento em que o indivíduo é condenado ou é preso por algum motivo, ele ficaria sob responsabilidade dessa instituição policial, que seria denominada policial por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, nós temos diversas barreiras, e essa denominação policial acabaria por amenizar essas barreiras e trazer mais legitimidade para a atuação dessa instituição. E acaba já desempenhando uma função policial, né? Porque até às vezes o próprio agente, quando ele é pego na rua por um bandido, ele não quer saber se é agente ou se é policial civil, se é policial militar. Tem casos, inclusive, de vítimas, né? Que não são tão noticiados assim, mas de vítimas, agentes também, que atuam, que são vítimas, e não é raro isso. Nós vivemos uma situação híbrida, não é? Porque nós, para parte da sociedade, nós somos considerados policiais, porque andamos fardados, andamos de viatura, andamos armados, lidamos com o fruto do crime, não é? Afinal de contas, o preso é um dos frutos do crime, né? Da sua própria ação. Porém, no momento do reconhecimento de determinadas situações, nós somos tratados como meros ressocializadores. Então, nós precisamos dessa definição efetiva. Você acaba tendo o ônus de polícia sem ter as vantagens de uma atividade policial para poder desempenhar a sua missão. Exatamente isso. Por exemplo, nós tivemos um colega assassinado que foi um assalto normal,
certo? Em que ele, a partir do momento da sua identificação como agente de segurança num presídio federal, o Lucas, né, grande amigo meu inclusive, ele foi levado para um determinado local e foi barbaramente assassinado, certo? Ou seja, nós temos o ônus, também precisamos da legitimidade para poder atuar. Perfeito. Então, Marcelo, para concluir, eu vou pedir que você, então, deixe a sua mensagem para a população brasileira que te assiste em todos os estados nesse momento, né? Qual que é o recado que o Marcelo, professor, diretor da Federação Nacional, tem para a sociedade brasileira, como medida, inclusive, de solução para conscientizar a população com esse outro olhar, de quem está de dentro e vivenciando esse problema dos presídios no Brasil? Querido cidadão, há esperança. É a primeira coisa que a gente traz. Trazemos uma mensagem de esperança e de otimismo, porque nós temos soluções que são viáveis, que são mais baratas, que são melhores para o Estado e que podem trazer, ao menos amenizar, de certo ponto de vista, toda essa situação que nós vivemos hoje. Então, nós gostaríamos de, primeiramente, agradecer essa oportunidade para esclarecer, para que você possa efetivamente também ser um agente de mudança e nos ajudar nessa conscientização. Nós precisamos de pessoas de bem, como são os telespectadores dessa nobre televisão que nos abriu esse espaço, para que você possa, então, disseminar a informação, exija do seu gestor, exija do político que está próximo a você, para que nós tenhamos efetivamente soluções viáveis para que nós possamos melhorar o nosso país. Perfeito. Então, com esse recado da Federação Nacional dos Agentes Federais de Execução Penal, é que nós encerramos o programa de hoje, agradecendo pela sua participação e com essa mensagem que o Marcelo deixou importante de momento de mudança que nós vivemos. Não vamos entregar, não vamos desistir, vamos lutar e trabalhar com quem quer lutar lutar para melhorar o nosso Brasil. É isso aí, agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, obrigado.